Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o encaminhamento dos trabalhos na CPI da Covid, pautas no Congresso, cenário político e eleições de 2022. Eu converso com Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania de Sergipe, líder do partido no Senado e suplente na CPI da pandemia. Senador, boa noite. Boa noite, um prazer estar conversando com vocês. Bom, senador, vamos começar falando sobre a CPI da Covid. O senhor tem tido uma participação muito ativa, embora seja apenas suplente, mas os questionamentos. Nós tivemos na última semana muito tumulto, ausência de depoente, outros procedimentos, a nova relação de investigados. O que o senhor espera do resultado final? Qual é o encaminhamento que o senhor vê agora para os trabalhos da CPI? A CPI exige muita sobriedade nessa reta final para que ele possa ter um trabalho que seja respeitado pela sociedade. Isso passa por definir com clareza as provas, os documentos que vão servir para os indiciamentos. Não basta sair fazendo relação de nomes. E você tem que fazer um enquadramento muito consistente naquilo que acontece. A expectativa é que a gente tenha assim, um relatório nas próximas semanas que seja sustentável e que a gente possa aprovar com tranquilidade na comissão e dar andamento, aí sim, em outros órgãos de apuração. Agora, senador, a gente vê no dia a dia dos trabalhos aí da CPI uma divisão muito grande entre os senadores. Os governistas, que têm um discurso muito claro, e os que seriam todos de oposição. Agora, a gente tem alguns que até apoiaram o presidente Bolsonaro no passado, não é? Que não são considerados de esquerda. Como é que o senhor vê esse carimbo que se tenta colocar na CPI, inclusive por Renan Calheiros, seu relator? Eu acho que cada conduta de parlamentar tem que ser avaliada de forma isolada. Toda vez que me perguntam por que o Renan Calheiros é o relator ou por que o Omar Aziz é o presidente, eu tenho que explicar que é o sistema proporcional. Eles são representantes das duas maiores bancadas e foram indicados por essas bancadas. Os eleitores dos seus estados deram legitimidade para que eles estivessem lá em Brasília, esteve em Brasília. Então, eu acho que não existe uma distinção entre oposição e governo nesse sentido. Todos lá têm a mesma legitimidade. É claro que ele vai ter um grupo mais afinado, mais sintonizado com o governo, que tenta a todo custo justificar aquilo que nos parece injustificável, mas da parte dos demais ele persegue uma conduta sóbria, equilibrada, sem nenhum tipo de maior mobilização de caráter meramente oposicionista. Os fatos, que são muito graves, é que fazem essa aparente oposição ao governo. Agora, vai haver uma participação conjunta na elaboração desse relatório final? Cada um pode dar sua contribuição para o relatório. O relatório é essencialmente de responsabilidade do relator. O relator apresenta, abre um espaço de vistas coletivas e você pode apresentar emendas ou até mesmo textos alternativos completos. Isso depois vai a voto e você tem um produto final que vai ser entregue à sociedade. Eu acho que cabe a cada senador fazer o seu dever de casa. Eu tenho visto muito, especialmente as senadoras, a bancada feminina, fazendo essa cobrança. Tem gente que apresenta um monte de requerimento, mas não vai atrás de analisar e de entender os documentos que ele teve. Aí fica muito difícil ter um resultado sério. Perfeito. Agora, senador, vamos falar da grande expectativa desta semana, que são as manifestações agora de 7 de setembro, convocadas e estimuladas muito pelo presidente Bolsonaro, que na última semana, que vem dando declarações bastante polêmicas, que lembram as 4 linhas da Constituição. Ele chegou a falar em ultrapassar, se do outro lado também ultrapassarem essas 4 linhas, né? Fez uma referência indireta aos ministros Alexandre de Moraes e Barroso, que nós sabemos que são os principais alvos de crítica dele. Como é que o senhor vê, o que o senhor espera para esse 7 de setembro e o pós-7 de setembro, que é uma grande preocupação também? Com o presidente Bolsonaro sempre é muito difícil compreender até que ponto vai a ignorância, o desconhecimento, até que ponto começa uma certa malandragem. Bolsonaro sabe que responde a processos sérios, existem vários indicativos de cometimento de crime por parte do presidente da República, inclusive crime de responsabilidade, e ele tenta a todo instante trucar o jogo, ameaçando, ofendendo, agredindo as instituições. Quando ele fala nas 4 linhas da Constituição, eu preciso entender, o cidadão que ouve a gente também, que quem define, quem interpreta o tamanho e a extensão dessas linhas é justamente o Supremo. Se o presidente discorda de alguma coisa que está na Constituição, ele tem que apresentar uma emenda à Constituição. E não apenas fazer uma motociata, carreata, ou o que diabo seja, tentando iludir as pessoas como se fosse uma guerra civil.
Eu acredito e tenho muita expectativa de que as manifestações do 7 de setembro sejam ordeiras, que respeitem as instituições e que aquelas manifestações, aquelas pessoas que passarem do limite democrático, elas sejam devidamente responsabilizadas. Não pode nem deve proibir as pessoas de ter uma livre manifestação, mas cada um tem que ter a consciência da responsabilidade. Quando essa manifestação ultrapassa o limite e vira crime, tem que ser devidamente processado e julgado. Agora, em algumas falas, a impressão que se tem é que o presidente vê essas manifestações como um aval para ele adotar outros procedimentos, talvez ignorar determinações do Supremo, ignorar talvez decisões, inclusive do Congresso. Ele criticou muito o Senado por não ter levado adiante o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. E eu queria lembrar que o senhor também defende a discussão do impeachment de Alexandre de Moraes, mas não nessas condições, não é? Eu apresentei o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli justamente por conta do inquérito das fake news, que é, no meu entendimento, inconstitucional, mas eu fiz isso em abril de 2019. De lá para cá, o Supremo se reuniu e, por decisão do Pleno, você teve muito claramente a definição de que o inquérito é considerado constitucional. Então, não cabe mais um impedimento por este fato. Eu acho que todo mundo está submetido ou deve ser submetido à investigação, se você tem motivo, mas sempre dentro de uma lógica, de uma racionalidade. O que Bolsonaro faz é muito diferente. Ele tenta ameaçar as instituições, ele tenta confundir as pessoas e faz isso deliberadamente para esconder o fracasso da sua gestão. É uma gestão que não consegue solucionar os problemas da economia, que vem destruindo a parte da educação e que, infelizmente, no tocante à pandemia, foi absolutamente desastrada. A gente não deu ao brasileiro a atenção, o atendimento que seria possível fazer, considerando que nós temos o Sistema Único de Saúde e uma grande experiência, sob o ponto de vista de vacinação e atendimento ao cidadão. Agora, e quanto à possível participação da PM, participação de militares da reserva, militares da ativa, que se tem discutido muito nessas manifestações, e possível apoio posterior ao presidente, caso ele tente alguma ofensiva fora das 4 linhas, como ele mesmo colocou? A gente tem que aprender a separar as pessoas das instituições. Eu tenho muita confiança nas polícias militares, eu sou um policial civil, tenho confiança nas Forças Armadas, tenho conversado permanentemente com o oficialato das forças e não existe nenhum indicativo de que as instituições estão contaminadas ou que querem, desejam uma aventura golpista, um ataque à democracia. Indivíduos podem ter esse tipo de pensamento, eles têm que ser duramente reprimidos. É uma coisa que eu tenho dito e às vezes causa um certo espanto. Se o Jair Bolsonaro ou quem quer que seja tentar contra a democracia, tentar um autogolpe, o caminho dele é a cadeia. É um crime grave, previsto em lei. A gente não pode tratar a vida real como se fosse essa brincadeira de internet, de redes sociais, onde você fala uma coisa agressiva para poder mitar nas redes, para poder render likes e compartilhamentos. A vida real é muito mais séria. E quem pratica qualquer ato que ataque a Constituição ou que ataque as liberdades democráticas vai ter como destino a cadeia. Agora, senador, o senhor está se lançando como um pré-candidato a candidato às eleições de 2022, não é? Eu queria saber como é que o senhor vê a condição política para uma terceira via furar o que seria um cerco aí da polarização entre Bolsonaro e Lula. Nós temos 2 candidatos que são absolutamente conhecidos, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Justamente porque são conhecidos, eles têm um piso de intenção de voto elevado, mas também uma rejeição gigantesca. Eu, como milhões de brasileiros, não me sinto representado pela permanência do Bolsonaro ou pela volta do Lula. Eu acho que o Brasil merece um projeto de um novo país, que vá para o rumo do desenvolvimento sustentável, que proteja a sua cultura, a sua educação e que resgate um futuro para os jovens. Eu não vejo o Bolsonaro fazendo isso, como não vejo o Lula. Então, a minha participação nesse processo se dá no sentido de garantir que coisas importantes, fatos relevantes, bandeiras essenciais, sejam levadas em consideração. A gente vê hoje que as pessoas tentam esconder a questão da corrupção, por exemplo. Parece que não é mais um problema do Brasil. A gente tem que fingir que está tudo certo. Não está. Um país que tem um nível de corrupção que o Brasil tem é disfuncional. Você não consegue executar nenhuma política pública séria porque ela é sempre contaminada por interesses que estão vinculados de uma forma ou de outra à corrupção. Então, a gente tem muita coisa para fazer no Brasil, eu tenho uma expectativa muito positiva de que ele possa colaborar nessa construção e que eu sempre repito, tem que ser uma construção não personalista. Ninguém é salvador da pátria, ninguém é portador de todas as respostas.
porque tem que colaborar em conjunto para uma construção que mereça o respeito e a confiança dos brasileiros. E senador, para encerrarmos, já estamos quase no final, o senhor está defendendo agora uma CPI da rachadinha também. Eu queria saber qual seria o objetivo e o alvo. A CPI, até porque ela está no Congresso Nacional, tem como objetivo apurar as atividades do então deputado federal Jair Bolsonaro. Nós temos veementes indicativos no sentido de que essa prática, chamada de rachadinha, que é roubar dinheiro público através do desvio do salário dos servidores, acontecia na Câmara dos Deputados e passou a acontecer também no gabinete de seus filhos, se não de todos, pelo menos de 2 deles. Isso está materializado em declarações, em entrevistas, em matérias de jornal e também em investigações que estão na Justiça. Só que a gente sabe a importância e a gravidade que é você apurar fatos que envolvem a família e o próprio presidente da República. Por isso que o foro mais adequado, na minha opinião, é justamente o Senado, que tem essa autonomia, essa legitimidade para poder fazer uma apuração que mostre com clareza quem é Bolsonaro. Nós não podemos mais chegar numa eleição sem ter pleno conhecimento de quem são os candidatos que vão estar lá na urna. Perfeito. Ouvimos Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania de Sergipe, líder do partido no Senado e suplente na comissão da pandemia. Senador, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite e saúde para todos. Com vocês.